e com as suas próprias palavras bendizê-lo, exaltá-lo, porque Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o único digno de todo louvor, toda a honra e toda a glória. Aleluia! Reis, o Senhor dos Senhores, Leão da tribo de Judá, Cordeiro de Deus que venceu e assentado no trono está. Santo, santo é o seu nome, em santidade governará. Cordeiro de Deus que venceu, seu domínio se estenderá. Santidade governará, Cordeiro de Deus que venceu, seu domínio se estenderá, até destruir as obras do diabo, desfazer toda a opressão, até libertar o cativo, tirar encarcerado da prisão, seu reino de justiça. Rei dos reis, reina sobre nós. Cordeiro e leão, digno de adoração, Cordeiro e leão, glória e honra e força e poder, a riqueza e a sabedoria, a salvação pertence ao Senhor nosso Deus que se assenta no trono, o nosso Deus reina, declare. Nosso Deus reina, 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 nosso Deus reina. Sobre toda a diversidade, sobre todas as circunstâncias, Ele é Deus, Ele é Senhor e Ele reina. Glória a Deus. Vamos aplaudir forte. Maravilha. Glória a Deus. Você está com a sua Bíblia aí? Levante ela o mais alto que você puder. Como diz o pastor André, faz raiva no diabo aí. E diga assim comigo: esta é a minha Bíblia. Vamos juntos? Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber
a incorruptível, a indestrutível, sempre viva, semente da palavra de Deus, eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 em o nome de Jesus, amém. Senhor, fala conosco essa manhã, envia o teu Espírito a esse lugar, para que o Espírito abra os olhos do nosso coração, para que o Espírito nos dê sabedoria e entendimento, conforme o conhecimento que é pleno em Ti, Senhor. Por graça e misericórdia, usa o pregador dessa manhã, Senhor, que ele seja instrumento vivo, poderoso, simples, ó Deus, disponível em Tuas mãos, e que através da palavra, pela iluminação do Espírito, sejamos edificados pelo Senhor, para a glória do Teu nome. Oramos em o nome de Jesus, amém. Você pode se assentar e abra comigo, por favor, a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 1, a partir do versículo de número 1. Evangelho de Mateus, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 1. Mateus capítulo 1, versículo 1, o texto bíblico diz: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute, e Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, e Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Assim ao todo houve 14 gerações, de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia, e 14 do exílio até o Senhor Jesus Cristo. Amém? Talvez você esteja assim, o que ele vai pregar em cima desse texto? O que esse pastorzinho vai pregar em cima desse texto? Então preste atenção, irmãos. Esse evangelho foi escrito por um homem chamado Mateus por volta do ano 67 depois de Cristo. E a intenção de Mateus a escrever esse evangelho era compartilhar com seus contemporâneos, os judeus, um pouco a respeito da vida do Senhor Jesus. Porque o próprio Mateus havia sido profundamente impactado pela vida de Cristo. Quando você lê o evangelho de Mateus, você vai perceber que antes de converter-se a Cristo, Mateus era um publicano, um cobrador de impostos. E para um judeu tornar-se um publicano, um cobrador de impostos, era necessário assumir algumas responsabilidades junto ao Império Romano. A primeira responsabilidade que Mateus precisou assumir foi a de negar qualquer vínculo com a sua cidadania, foi negar a sua pátria. A segunda responsabilidade que ele precisou assumir foi, consequentemente, negar qualquer vínculo religioso com a história do seu povo, com a história de Israel. Em Israel, irmãos, vida pública e vida religiosa praticamente se confundem, porque toda a vida civil do povo judeu gira em função do templo.
Para que Mateus fosse um servidor público para os romanos, ele precisava negar qualquer vínculo com o seu povo e qualquer vínculo religioso. Talvez seja essa a razão por que os publicanos eram tão desprezados pelos judeus. Porque eles negavam a sua pátria e cobravam impostos demasiados do seu povo. Eles eram profundamente desprezados. Mas o texto bíblico conta para nós que um dia esse homem chamado Mateus estava atrás de uma coletoria de impostos, uma mesa posta junto a tantas outras. E um homem então, aproximadamente 30 anos de idade, a idade que eu possuo, se aproxima dele e olha nos seus olhos e diz: Mateus, larga tudo, vem e me segue. Esse homem era o Senhor Jesus Cristo. E preste atenção, irmãos, essas palavras de Jesus foram suficientes para que esse homem chamado Mateus largasse a coletoria de impostos para passar a seguir a Cristo. Sua vida foi tão impactada na companhia do Senhor que agora ele desejava que os seus contemporâneos, seus conterrâneos, soubessem também quem era aquele homem, de que aquele homem chamado Jesus não era mais um profeta, não era um bom modelo, mas ele era o Messias prometido à casa de Israel. Ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E por isso ele escreve esse evangelho. E Mateus pretende nos mostrar que Jesus é o Filho do Deus vivo, ou o Messias prometido à casa de Israel, a partir da genealogia de Jesus. Genealogia que conta com dois personagens importantíssimos. O primeiro personagem, Abraão, porque Abraão é o homem que dá origem ao povo de Israel. Gênesis 12, sai da tua terra, tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, vou engrandecer o teu nome, você vai ser uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e através de você todos os povos da terra serão abençoados. Abraão é um homem responsável da parte de Deus por dar origem ao povo de Israel. E um outro personagem importantíssimo, Davi, porque Davi prefigura o rei messiânico. Davi é o rei separado e ungido por Deus para instituir um reinado perpétuo que culminará no rei messiânico que Deus levantará. Trocando por palavras aqui, irmãos, o que Mateus está fazendo nesse livro é contar para nós um pouco da história da salvação. Talvez seja esse o tema dessa mensagem, a história da salvação. O que Mateus está fazendo é contar para a gente como é que Deus na história está escrevendo um plano glorioso para a salvação da humanidade. Plano esse que culmina na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Como é que Deus na história foi construindo a história da salvação? Mateus escreve aqui para nós. E essa história culmina na pessoa de Cristo, que é o Salvador de todos os homens. Alguém pode dar uma glória a Deus? Sabe o que eu acho excepcional, irmãos, aqui nesse texto? Sabe o que eu fico impressionado quando eu leio essa genealogia? É que Deus, para escrever a sua história da salvação, Ele não está usando anjos, Ele não está usando querubins, Ele não está usando serafins. O texto que nós acabamos de ler essa manhã mostra que os meios pelos quais Deus está escrevendo a sua história, na história humana, não são seres angelicais ou celestiais, são pessoas. O meio pelo qual Deus está escrevendo a sua história é gente como eu, gente como você. Aliás, eu ousaria dizer que são pessoas que na verdade, talvez, nem eu e nem você ousaríamos escolher para fazer parte de um plano tão glorioso como esse. Porque no meu entendimento, irmãos, não existe um plano mais glorioso do que esse, o projeto de Deus na história para salvar os homens. E talvez existam pessoas aqui dentro dessa genealogia que nem você e nem eu ousaríamos escolher para fazer parte de um plano tão glorioso. Porque eu tenho certeza absoluta que quando você pensa em um homem e uma mulher que Deus quer usar para escrever a história dele, na história da humanidade, você não pensa no feiticeiro. Quando a gente pensa assim, Deus quer usar um homem para salvar os homens, a gente não pensa assim, certamente esse homem está lá no terreno de macumba. É assim que a gente pensa? Ou quando a gente pensa assim, Deus quer usar uma pessoa, Deus quer usar uma mulher para salvar a vida de outras mulheres, a gente não pensa no prostíbulo.
A gente não pensa assim, essa mulher certamente está agora numa zona de prostituição. Ou quando a gente pensa num homem que Deus quer levantar para a libertação de outros homens, a gente normalmente não pensa assim, certamente é aquele assassino, aquele homicida. É assim que a gente pensa, irmãos? Sim ou não? Não. Mas sabe o que eu acho impressionante? É que existem pessoas aqui nessa genealogia que retratam exatamente essas perspectivas que eu acabei de apresentar para os irmãos. O primeiro exemplo aqui é o exemplo desse homem chamado Abraão. Abraão. O primeiro nome mencionado aqui é o nome de Abraão. O texto diz: Abraão gerou Isaque. Agora você se lembra um pouco da história desse homem chamado Abraão? Ou o contexto histórico em que a Escritura o insere? Preste atenção, irmãos, a história de Abraão começa lá em Gênesis capítulo de número 9. Após Deus julgar a terra por meio das águas do dilúvio e preservar a família de um homem chamado Noé, o texto bíblico diz que essa nova civilização que parte de Noé, vai toda ela se reunir numa planície chamada Sinear. Essa civilização vai buscar expressar a rebelião do seu coração contra a pessoa de Deus por meio da construção de um objeto, uma torre, chamada Babel. É aqui que Abraão é situado para nós na história do texto bíblico. Quando Deus chama Abraão em Gênesis 12, Abraão, irmãos, não faz parte de uma civilização que ama a Deus, que teme a Deus, que busca a Deus. Abraão não faz parte de uma civilização que toda ela está buscando em uníssono, mesmo depois de ter passado por um juízo de Deus, andar nos seus justos caminhos e obedecê-lo em temor. Não, Abraão faz parte de uma civilização que decidiu reunir-se toda, na sua totalidade, numa planície chamada Sinear, que posteriormente vamos conhecer como Babilônia, para expressar a rebelião do seu coração de forma concreta, pela construção de uma torre chamada Babel. Abraão faz parte de uma civilização rebelde e obstinada, uma civilização que passa por um segundo juízo de Deus, que é a confusão das línguas. O texto diz que Deus alcança Abraão em Gênesis 12, o chamando em uma cidade, e o texto dá para nós o nome da cidade. O texto diz que Abraão é chamado em Ur dos Caldeus, ou Ur, situado na região da Caldeia. Ur, irmãos, era o centro do paganismo do mundo antigo. Toda a sorte de culto idólatra que você possa imaginar acontecia em Ur dos Caldeus. Então preste atenção, irmão, Abraão não fazia apenas parte de uma civilização obstinada e rebelde. Ele morava na pior cidade do seu tempo, na cidade mais idólatra do seu tempo. E para piorar um pouquinho, irmão, Abraão era um homem idólatra, que possuía ídolos familiares, um homem que carregava os seus ídolos consigo mesmo. Quando você pensa num homem que Deus quer usar para o louvor e para a glória do seu nome, você pensa em um homem idólatra? Você pensa em um homem que possui muitos ídolos, muitos deuses, e que troca a certeza da existência do único Deus, talvez pelo culto a divindades, a outras entidades? Pois quando Deus alcançou Abraão, querido, Abraão era um homem idólatra, que fazia parte de uma civilização rebelde, que morava na pior cidade do seu tempo, que era um homem idólatra de uma família idólatra. Mas Deus ainda assim escolheu Abraão e disse a ele, como nós já falamos aqui: sai da sua terra, sai da sua parentela, da casa do seu pai e vai para a terra que eu vou mostrar para você, Abraão. Não foi Abraão quem foi atrás de Deus, foi Deus quem veio atrás de Abraão, irmãos. Foi Deus quem disse a ele: sai da tua terra, e não ele quem se propôs a sair por causa de algo que desejava fazer a Deus, mas foi Deus quem lhe disse: sai, sai. Mas o texto que acabamos de ler não conta para nós apenas a história de um homem idólatra. O texto que acabamos de ler também conta para nós a história de uma mulher. O nome dela é Raabe. E você deve lembrar-se da história de Raabe. Raabe é inserida no contexto histórico bíblico, quando os filhos de Israel acabaram de sair do Egito, caminharam pela terra prometida, e após aquela primeira geração ser julgada por Deus, agora na liderança de Josué, o povo está para conquistar a terra prometida. 2 espias então são enviados, para que a terra seja percebida, para que as suas falhas sejam descobertas. Mas esses homens também são descobertos na cidade de Jericó e perseguidos.
E quando perseguidos, eles encontram moradia, encontram abrigo na casa de uma mulher chamada Raabe, que era uma prostituta. Morava no alto, das muralhas. O texto diz que Raabe os abriga, os esconde no seu sótão. E quando os homens que perseguem batem a porta, Raabe atende e diz: vocês estão procurando alguma coisa? Eles dizem: não, estamos procurando aqueles 2 homens que fugiram e entraram em tua casa. Queremos a vida deles. Não, olha, os homens já foram embora. Eles tomaram os caminhos das montanhas e fugiram. Se vocês se apressarem, certamente os alcançarão. A porta é fechada. Os homens então saem do sótão, aparecem. E Raabe então diz a eles: é certo que o Senhor já entregou Jericó nas tuas mãos, porque o temor do Senhor caiu sobre a cidade, e todo mundo sabe aqui que Jericó será conquistada. Mas quando vocês entrarem para invadir a cidade, prometam a mim e a minha família que nós seremos poupados. Prometam a nossa segurança. E os homens então dizem para Raabe: olha, é certo que se tu e a tua família estiverem aqui dentro, quando a cidade for invadida, vocês serão preservados. Se vocês estiverem espalhados, não temos responsabilidades para com vocês, mas se estiverem aqui, todos vocês serão preservados. E que seja esse pedaço de pano vermelho pendurado na janela o símbolo da aliança entre nós e você. Irmãos, você imaginaria que um dia a história de Deus pudesse passar dentro de um prostíbulo e alcançar a vida de uma prostituta chamada Raabe? Você imaginaria que um dia Deus, ao escrever a sua história, passaria por uma terra de pagãos e depois entraria dentro de um prostíbulo para que o seu projeto na história de salvação pudesse ser realizado em favor dos homens? Você pensaria isso? Mas tem um terceiro personagem aqui, e esse eu sei que todo mundo gosta da história dele. Todo mundo é fã da história desse personagem. O nome dele é Davi. Davi, o pequeno pastor. Não é o pequeno pastor. Entendeu, irmão? Pequeno pastor. Davi. E o texto bíblico diz que quando o primeiro rei de Israel, Saul, havia sido rejeitado por Deus, Deus então enviou o profeta Samuel para ungir um novo rei na casa de Jessé. E quando Jessé chegou, todos os filhos, quando Samuel chegou, todos os filhos de Jessé estavam postos à mesa, exceto um, que era o esquecido, era o desprezado, era o que ninguém dava nada por ele, era o menor dos irmãos. Só que todos os filhos de Jessé passaram diante de Samuel. E por um momento até Samuel se equivocou. Ele olhou para o primeiro filho, o primogênito mais alto, Aminadab, e disse: certamente está diante de mim um ungido do Senhor. Mas o Senhor disse para ele: não atente para a sua aparência nem para a sua estatura. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Não atente para a sua aparência nem para a sua estatura. Bendito é o Senhor, irmãos. Bendito é o nome do Senhor. Porque eu não vejo como o homem vê, porque o homem vê o que está diante dos olhos. Eu, porém, o Senhor, vejo o coração. E o texto diz que depois de todos os filhos passarem diante de Samuel, ele diz: não tem mais nenhum? Tem o mais jovem, o mais moço, que está ali escondido atrás das malhadas. Manda-o chamar. E quando Davi chega, o Senhor diz: esse aí é ungido, unge ele. Irmãos, após receber a unção com óleo, você já conhece um pouco da história de Davi. Ele foi servir na casa de Saul, e depois de ter sido jurado de morte, e depois de várias tentativas de assassinato, quando Saul morre, uma guerra civil se instala contra a família de Davi, contra a família de Saul. E após muito tempo de guerra, Davi assume o reino em Hebrom e unifica o rei, transformando Jerusalém na capital do império. E irmãos, Davi vai ser o cara, irmãos. Para onde quer que ele se volte, o Senhor concede vitória a ele. O Senhor está com ele, a unção de Deus está com ele. Mas o texto bíblico diz que com o passar do tempo, devido às vitórias, o coração do rei foi se acomodando, né? Afinal de contas, ele tinha na frente do seu exército um habilidoso guerreiro chamado Joabe, que agora conduzia as batalhas.
E o texto diz em 2 Samuel que nos anos em que os reis iam para a guerra, Davi decidiu ficar no seu palácio. E o texto diz que ficando no seu palácio, um certo dia, na parte da tarde, ele decidiu ir para a sua sacada. Talvez dali para observar a grandeza do seu reino, não sei, o texto bíblico não descreve a intenção do seu coração. Mas o texto diz que dali de onde ele estava, ele observou uma mulher. Ela estava nua, estava se banhando, havia acabado o seu ciclo menstrual. E o texto diz que Davi a cobiçou no seu coração e mandou chamá-la. Ele se deitou com ela e com ela cometeu adultério. Passado alguns dias, a notícia chega no palácio que o fruto do adultério de Davi era a gestação de uma criança. E agora o rei precisava de alguma forma encobrir o seu pecado para não tornar-se escândalo diante do povo. E algumas estratégias de Davi então começam a ser descritas no texto bíblico para camuflar e esconder o seu pecado da nação. A primeira iniciativa de Davi é mandar chamar Urias, o esposo da mulher, de volta da guerra. Urias chega, Davi encontra-se com ele e diz: Urias, olha só, eu estou percebendo que a guerra vai ainda prolongar-se por muito tempo, muito tempo. E você já está lá há tanto tempo, eu queria dar para você um descanso. Volta para a tua casa, deita-te no conforto da tua casa, juntamente com tua esposa. Desfruta do aconchego do teu lar e amanhã te enviarei de volta para a frente de batalha. Só que Urias, irmão, era um homem de caráter. Pense num cabra sangue. Era esse tal desse Urias. Ele vira para o rei Davi e diz: como é que eu poderia voltar para minha casa e deitar-me com minha esposa e desfrutar do aconchego do meu lar, enquanto os meus irmãos estão à frente de batalha, prontos a perecer? Como é que eu posso ir para minha casa, enquanto as pessoas que lutam comigo estão correndo risco de vida? E o texto bíblico diz que ele dormiu na porta do palácio. No outro dia pela manhã, Davi descobre que Urias não foi para casa. E ele precisa então formular uma segunda estratégia. E a segunda estratégia é uma festa. Vamos embriagar Urias, vamos enchê-lo de vinho. E embriagando, certamente ele voltará para sua casa e deitará com a sua mulher. E a festa é feita. Urias é embriagado e levado para casa. E embriagado, ele sai da sua casa e volta para dormir na porta do palácio. Agora, irmão, tenta imaginar essa cena. Onde é que é o palácio do rei? Davi descobre, e a terceira estratégia é formulada. Onde é o pior lugar da guerra? Onde o lugar em que a guerra é mais acirrada? Na frente. Lá Urias é colocado. E poucos dias depois a notícia chega. Urias está morto. Morreu na frente do combate. O texto bíblico diz que, por essa razão, Davi então vai casar-se com a viúva do herói de guerra. E ele então vai descobrir que essa viúva estava grávida e vai assumir a responsabilidade do seu filho. E tornar-se então um modelo, um exemplo para a nação. Afinal de contas, o rei de Israel, condoído, convalescido pela dor da viúva do herói de guerra, casa-se com ele e ainda assume a responsabilidade do seu filho. Meu Deus, que rei, hein, irmãos? O problema é que aquilo que estava encoberto aos olhos dos homens não estava encoberto aos olhos de Deus. E o profeta da vez não era mais Samuel, era Natã. E Natã então, pela ordem do Senhor, decidiu fazer um passeio no palácio do rei e bate a sua porta. Davi atende a porta, percebe que é Natã e diz: oh, querido, quanto tempo. Irmão, deixa eu dizer algo com você. Quando um profeta bater na sua porta, você começa a orar, irmão. O profeta bateu na sua porta, você começa: Jesus, tem misericórdia. O que é que eu fiz, Senhor? Oh, Senhor. O profeta bateu na porta e entrou, irmãos. E ele então começa um diálogo com o rei, contando para ele uma história. Ele diz: Davi, vim aqui te contar uma história. Presta atenção. Tem um homem aqui em Israel, muito rico, dono de muitas posses, um gado vastíssimo, rebanho vastíssimo. E alguns amigos desse homem passavam pela região e ele resolveu dar uma festa para eles. Resolveu dar uma festa. Mas ao invés de ele tomar de uma das suas ovelhas ou de um dos seus gados para sacrificá-lo ao Senhor, para sacrificá-lo para os seus amigos, para fazer o churrasco,
Ele tinha um vizinho que possuía uma única ovelha. Ele foi, tomou a ovelha desse vizinho, e foi ela que ele fez de comida para os seus amigos. O texto bíblico diz que quando Davi ficou sabendo dessa notícia, ele se irou tão profundamente, que ele jurou esse homem de morte. Ele disse: esse homem tem que morrer hoje. O problema é que Natan virou para ele e falou assim: pois esse homem é você. Esse cara não sou eu, esse cara é você. Você escolheria, irmão, um assassino, adúltero, para fazer parte de um projeto tão glorioso como esse? Sabe qual é o nosso problema, irmãos? É que nós estamos achando que Deus está atrás de pessoas perfeitas, e Deus não está atrás de pessoas perfeitas. Deus está atrás de gente comum como eu e você, que podem ter a sua vida marcada por tantas atrocidades do passado, mas que na companhia de Deus serão aperfeiçoadas para o louvor e para a glória do seu nome. Olha o que o apóstolo Paulo diz, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 26. Vede, irmãos, que não são muitos os nobres, os poderosos de nobre nascimento que foram escolhidos por Deus. Pelo contrário, Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Ele escolhe as coisas desprezíveis do mundo para confundir as fortes. E Ele escolhe as coisas que não são para confundir aquelas que são, a fim de que nenhuma carne se glorie na presença de Deus. Talvez você olhe para você e diga assim: eu não posso. Eu digo para você: você pode. Você diz: pastor, a minha vida foi marcada por tragédias. Calma, respira. Pois Deus agora quer marcar a sua vida com a glória dele, meu irmão. Deus escolhe pessoas normais, gente normal, gente como eu e você, para escrever a sua história. Agora, mais impressionante do que perceber as pessoas que Deus escolheu é olhar e ver assim, que essas pessoas, fala a verdade, irmão, essas pessoas fizeram coisas extraordinárias para Deus, sim ou não? Fizeram coisas extraordinárias, sim ou não, irmãos? Não, fizeram não. Fizeram não. Essas pessoas não fizeram nada de extraordinário. Porque o que tem de extraordinário em pendurar um pano vermelho na janela? O que tem de extraordinário ter um filho, irmãos? Talvez a missão mais difícil dos personagens que nós acabamos de tratar aqui essa manhã seja a história de Davi, que foi um bom rei para a nação de Israel. Mas os outros, irmãos, os outros aqui não fizeram nada demais, só fizeram coisas normais. Porque ter um filho é uma coisa normal, pendurar um pano vermelho na janela é uma coisa normal. Gente, esse pessoal fez coisas simples, mas Deus transformou os atos simples dessas pessoas em ações extraordinárias. Deus transformou os atos simples dessas pessoas em atos extraordinários. Porque Deus, irmão, não mandou Abraão abrir o ventre de Sara, e nem pediu para que Abraão lidasse com a sua insuficiência. Deus só pediu para ele fazer o filho, e o milagre quem realizou foi o Senhor. Deus não pediu para que Raabe preservasse a sua vida, mas a aliança firmada com ela por causa de um pano vermelho preservou a sua história, da sua família. Deus não pediu para que Davi exercesse o reinado sozinho, pelo contrário, a unção do Senhor veio sobre ele, para que ele fosse um verdadeiro rei para a nação de Israel. Presta atenção, querido. A gente acha que Deus quer que a gente faça coisas extraordinárias para Ele, mas tem um problema, irmão: a gente não sabe fazer coisas extraordinárias. Ou você tem poder para curar, você na sua força, você tem poder para curar os enfermos, você tem poder para ressuscitar os mortos, sim ou não? Mas presta atenção, gente, Deus não nos mandou curarmos os enfermos, Ele nos mandou impor as mãos sobre os enfermos, e Ele vai curar os enfermos. Ele não nos mandou ressuscitar os mortos, Ele ressuscita os mortos, enquanto nós cremos que Ele é capaz de realizar. Ele nem nos mandou, presta atenção, Ele nem nos mandou convencermos as pessoas do seu pecado, porque nós nem podemos fazer isso. Ele nos mandou pregar o Evangelho, e o seu Espírito é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós pregamos,
e Ele então cumpre a sua obra na história. Deus nos pede para fazermos coisas simples. Talvez seja difícil demais para você curar um enfermo, mas certamente não é difícil para você estender a sua mão. Talvez seja difícil demais para você convencer alguém, mas certamente não será difícil para você abrir a sua boca e falar alguma coisa daquilo que Cristo tem feito na sua vida. Talvez seja difícil para você fazer tantas coisas a respeito do projeto de Deus, mas eu te digo aqui essa manhã, meu irmão, Deus não está pedindo para você fazer nada demais, Ele está pedindo apenas para você fazer o simples, e deixe Ele transformar as suas atitudes simples em atitudes extraordinárias. Olha só, em Lucas capítulo de número 3, obrigado Roger, obrigado, muito obrigado. Em Lucas capítulo de número 3, o texto bíblico descreve as reações que João Batista esperava do seu auditório, enquanto o seu auditório ouvia sua pregação. Olha só, olha quais as atitudes que João esperava do seu auditório enquanto ele pregava a mensagem de arrependimento. Primeira atitude, divida o que você tem sobrando. Difícil isso, irmãos? Hein, irmãos? Difícil isso? Segunda atitude que ele esperava do seu auditório: seja honesto. Tá, no nosso país um pouquinho difícil, mas seja honesto. Difícil, irmão, ser honesto? Preste atenção, querido. Deus não está pedindo de mim e de você que a gente faça o impossível, Ele está pedindo que a gente faça o possível. Faça coisas simples e Deus vai transformar suas atitudes simples em atitudes extraordinárias. Deus escolhe pessoas normais para fazer coisas normais, para que o nome dele seja glorificado. Sabe o que eu acho mais impressionante? É que essa genealogia termina com a história de um casal. O nome dele, José. O nome dela, Maria. José e Maria. A história de Deus um dia também passou por Nazaré e alcançou a família, a história de José e Maria. Agora, você já parou para pensar nas implicações que a história de Deus trouxe para a vida desse casal? Você já parou para pensar assim um dia, poxa vida, quais as implicações que o projeto de Deus na história de Maria e de José trouxe para a vida deles? Porque o texto bíblico diz para mim e para você que um dia Maria estava em casa, prometida em casamento para um homem chamado José, e ela foi visitada pelo anjo do Senhor. E o anjo, ao entrar na sua casa, disse para ela: salve agraciada, o Senhor é contigo. Maria ficou olhando para o anjo, tentando entender o que ele estava a dizer. Porque quando um judeu entra na casa de um outro judeu, saúda dizendo Shalom Vebrahot, que é paz e bênçãos. Mas o anjo disse a ela: salve agraciada, o Senhor é contigo. E ela ficou assim: gente, de onde esse homem vem? Mas enquanto Maria ainda formulava no seu pensamento a consideração a respeito de quem era aquele homem, o anjo disse para ela: Maria, você vai ficar grávida, e o bebê gerado no seu ventre será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor, o teu Deus, dará a ele o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre. E quando Maria ouviu a palavra do anjo, ela disse: maravilha, glória a Deus. Só tem um problema, seu anjo: como é que isso vai poder acontecer em mim, visto que ainda sou virgem? O anjo respondeu para ela, muito simples: descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Você quer saber como isso vai acontecer? Isso vai acontecer pelo poder de Deus, Maria. E o texto diz que diante da palavra do anjo, Maria olhou e disse: que se cumpra em mim conforme a palavra do Senhor. Agora, você já parou para pensar, irmãos, as implicações desse que se cumpra em mim conforme a palavra do Senhor? Porque Maria tinha aproximadamente nessa época 16 anos, querido. Imagina uma menina numa sociedade de 30 mil habitantes, do início do primeiro século da era cristã, dizendo para as pessoas: estou grávida de Deus. Preste atenção, meu irmão.
nem o seu marido acreditou nela. Eu gosto de ilustrar isso aqui da seguinte maneira, né? Eu fico imaginando, isso aqui é a minha imaginação, a imaginação de um pregador, ok? Então, presta atenção. 6 meses antes do casamento, José começa a perceber a barriga de Maria crescendo. Aí ele olha e fala assim: rapaz, tem alguma coisa errada. Mas discretamente ele se aproxima dela e diz: ô Maria, o casamento está chegando, nós teremos, né, a noite do balacobaco. E assim, eu estou percebendo a sua barriga crescendo, Maria, então podia fazer uma dieta, né, Maria? Parar de comer tanto cordeiro. E aí Maria olha para José e diz: não, José, não é isso. Ô Maria, então assim, para de comer um pouquinho de chocolate, Maria, né? Já que não é o cordeiro, corta o doce, Maria. Não, também não é isso. Ah, tá, então não é cordeiro e não é chocolate. Não é isso. Então, Maria, toma um remédio para verme, porque o negócio está feio para o seu lado. Aí ela diz: não, também não é isso, José. Eu estou grávida de Deus. Irmãos, quando José ouviu Maria dizer: eu estou grávida de Deus, o texto bíblico diz para mim e para você, que ele virou para ela e falou assim: eu vou dormir. Ô irmão, para. A sua mulher, 6 meses antes do seu casamento, diz que está grávida de Deus, você vira para ela e diz: vou dormir? Quem é que dorme com um barulho desse? Mas sabe o que eu acho mais impressionante? É que o José dormiu. E no seu sono, ele teve um sonho. Ô gente, o cara dorme e sonha. Só Jesus para fazer isso. Só Jesus. E no sonho ele viu um anjo aparecendo e dizendo para ele: José, não tema receber Maria como a sua esposa, porque o que nela está sendo gerado é obra do Espírito de Deus. Agora preste atenção, meu irmão. O sim de Maria para o Senhor estava custando o seu sonho do casamento. Porque se não fosse pela intervenção de Deus, José jamais teria acreditado nela. O texto bíblico diz que ele pretendia anular o casamento secretamente, para que a culpa recaísse sobre ele e não sobre ela. As pessoas diriam que José havia coabitado com ela antes do casamento e havia fugido. A culpa cairia sobre ele e não sobre ela. Tamanho era o amor que José sentia por ela. Mas ainda assim o casamento dele seria anulado, por causa do projeto de Deus. Maria estava correndo risco de perder os seus sonhos. Em segundo lugar, por causa do projeto de Deus, Maria estava correndo o risco de perder a sua reputação. Já pensou? Uma mulher de 16 anos dizendo para as pessoas: estou grávida de Deus. Irmão, se uma jovem de 16 anos levanta na nossa igreja hoje dizendo que está grávida de Deus, a gente... Minha filha, conta a outra, irmão. O rapaz chama Deus, né? Mas Maria não teve medo das implicações que isso traria a ela. Ela preferiu colocar a sua reputação em jogo para cumprir o propósito de Deus. Mas não apenas a sua reputação estava em jogo, não apenas os seus sonhos estavam em jogo, a sua vida estava em jogo. Porque caso Maria não pudesse provar para aquelas pessoas que o que nela estava sendo gerado é obra do Espírito, sabe o que aconteceria com ela, irmãos? Sabe o que aconteceria? Ela seria apedrejada em praça pública. Porque diferente dos nossos dias, naquela época uma mulher prometida em casamento já estava casada, apenas esperando a consumação do seu casamento. Maria seria tida como uma mulher adúltera, e ela seria apedrejada na frente de todos os homens. O projeto de Deus na história de José e Maria custou-lhes, ou pôde custar-lhes, a sua reputação. O projeto de Deus na história de José e Maria pôde custar-lhes os seus sonhos pessoais e até mesmo a sua vida. Sabe, nessa manhã, meus irmãos, eu estou aqui para dizer para você que Deus ainda continua escrevendo a sua história, na história da humanidade.
Essa história que um dia culminou no nascimento de Cristo, agora culminará na volta do Filho de Deus. E Deus continua contando com gente imperfeita, que faz coisas simples para realizar o seu plano na história. Mas preste atenção, se nessa manhã você decidir dizer para o Senhor: eu quero fazer parte desse propósito, eu quero que o Senhor escreva a sua história na minha história. Eu digo para você essa manhã, talvez o projeto de Deus na sua vida custe os seus sonhos. Talvez o projeto de Deus na sua vida custe, meu irmão, a sua reputação. Talvez custe até mesmo a sua vida. Mas eu digo para você aqui essa manhã, meu irmão, não existe nada melhor do que vivemos os sonhos e os projetos de Deus. Não existe nada melhor do que vivemos a vontade de Deus para as nossas vidas, ainda que isso por um momento custe algo da nossa vida. Custe algo. Foi inevitável para mim, irmãos, essa manhã, não pensar, a primeira vez que eu coloquei os meus pés dentro dessa igreja. Eu não sou daqui, eu sou criado no interior de São Paulo. Estou em Belo Horizonte há 12 anos, o ano que vem faço 10 anos de consagração pastoral. 10 anos. E eu me lembro a primeira vez que o Senhor me deu a graça de assumir esse púlpito no lugar do pastor Márcio. Eu vim para cá com uma palavra de Deus, irmãos. Eu era um menino criado no interior de São Paulo, e o Senhor falou comigo: larga tudo e vai para Belo Horizonte, que eu vou te plantar na Lagoinha e vou te usar lá dentro. E eu larguei tudo e vim, irmãos. O primeiro ano morando nessa cidade, eu passei necessidade financeira. Eu já contei isso para alguns irmãos aqui. Alguns irmãos talvez já tenham me visto falar sobre isso. Eu tive dias aqui, irmão, de não ter 25 centavos para comprar um pãozinho na padaria. Mas eu digo para você, querido, ainda que o projeto de Deus custe na minha e na sua vida, não existe nada melhor do que viver os sonhos de Deus. Olha eu aqui hoje, irmão, 12 anos depois, eu digo para você, eu não trocaria minha história por nada. Eu não trocaria o que Deus tem feito na minha vida por nada. Nada. Nada nesse mundo é capaz de recompensar aquilo que Deus tem feito na minha história e aquilo que Deus quer fazer na sua história, meu irmão. Eu digo para você essa manhã, se você disser: sim, Deus, eu quero viver os teus sonhos. Sim, Deus, eu quero viver os teus projetos. Talvez isso custe a sua reputação, talvez isso custe os seus sonhos, custe a sua vida. Mas eu termino a você dizendo que existem pelo menos 4 graças, 4 bênçãos da parte de Deus que você pode esperar, se você decidir cumprir a vontade de Deus. Deus está escrevendo um projeto na história, através de pessoas simples, que fazem coisas simples, para o louvor e para a glória de Deus. Talvez esse projeto na vida dessas pessoas vai custar seus sonhos, sua reputação, sua vida. Mas se essas pessoas, se você decidir dizer para Deus essa manhã: eu quero, Senhor, existem pelo menos 4 graças que Deus vai fazer favoráveis à sua vida. A primeira delas, se você disser sim a Deus essa manhã, eu digo para você, não vai faltar direção de Deus para a tua vida. Diga para o seu irmão: meu irmão, não vai faltar direção de Deus para a sua vida. Preste atenção. O texto bíblico diz que quando Jesus Cristo havia nascido, houve uma tentativa por parte de Herodes de matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Mas José foi divinamente avisado pelo Espírito Santo a respeito dessa tentativa, e por isso ele fugiu para o Egito. Depois de permanecer no Egito por 2 anos, ele volta pela direção do Espírito, e pela direção do Espírito, Jesus Cristo é criado em Nazaré. Eu digo para você essa manhã, se você disser sim para Deus, não vai faltar direção espiritual para a tua vida. Quando você precisar sair, Deus vai dizer para você: sai. Quando você precisar ficar, Deus vai dizer para você: fica. Quando você precisar voltar, Deus vai dizer para você: volta. O Espírito de Deus vai conduzir e dirigir a sua vida. Em segundo lugar, não vai faltar para você
provisão financeira. Amém, gente? Você quer que eu acabe a pregação ou posso terminar? Diga provisão. Por que eu digo isso? Porque na ocasião do nascimento do Senhor, 3 magos vindos do Oriente vieram depositar aos pés de Jesus ouro, incenso e mirra. Agora, irmãos, não tenha a visão do presépio de Natal daqueles potinhos pequenos, porque não foi essa quantidade que Cristo recebeu quando foi visitado por 3 magos do Oriente. Esse recurso posto ante ao Senhor foi o recurso que José usou quando levou o seu filho para o Egito. No Egito, José não podia trabalhar, irmãos. Como é que ele ia sustentar sua mulher, a si mesmo e o seu filho, num período de 2 anos sem trabalho? Pois foi esse recurso, trazido pelos magos do Oriente, ou pelos reis do Oriente, que tornou possível, obrigado tio, muito obrigado, que tornou possível que Cristo Jesus permanecesse no Egito, amplamente suprido, sem que lhe faltasse coisa alguma. Eu digo para você aqui essa manhã, se você disser sim para o projeto de Deus na sua vida, não é o seu projeto, é o de Deus, não vai faltar provisão financeira. O Senhor vai prover você. Primeiro, direção. Segundo, provisão. Terceiro, não vai te faltar proteção. Diga proteção. Diga proteção. Então vamos lá. A primeira, direção. A segunda, provisão. A terceira, proteção. Presta atenção, meu irmão. Ainda que Satanás tentasse matar Jesus, ele era protegido por Deus. Presta atenção, querido. Não existe nada que possa destruir você quando Deus está do seu lado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? E por último, para encerrar, que já deu a minha hora, não vai te faltar amparo, direção, provisão, proteção e amparo. Por que eu digo isso? E é tão importante falarmos sobre amparo esse ano, porque é o ano da comunhão. Muitas pessoas daquela época podiam olhar para Maria e dizer: essa mulher está doida. Muitas pessoas podiam dizer assim: dizer que está grávida de Deus. Irmãos, nem os irmãos de Jesus acreditavam no nascimento extraordinário dele no ventre da sua mãe. Mas posso dizer algo para você? Ainda que todas as pessoas daquela época duvidassem do que Deus estava fazendo na vida de Maria, havia uma mulher, um casal, que jamais duvidaria do que Deus estava fazendo na vida dela. Sabe como é o nome dessa mulher? Isabel. Porque 6 meses antes, do Senhor visitar Maria, o Senhor visitou Isabel e disse para ela: aquela que é chamada de velho e estéril dará um filho na sua velhice, e esse menino gerado no seu ventre, Isabel, será grande. Ele preparará o caminho do Senhor, será cheio do Espírito desde o seu ventre, e através dele o Senhor preparará o caminho para o seu Messias, para o Senhor. O Zacarias não acreditou na palavra de Deus e ficou mudo até o nascimento de João Batista. Mas quando João nasceu, ele irrompeu em glorificação, exaltando o nome do Senhor. Sabe quem cuidou de Maria, irmão? Sabe quem recebeu Maria em sua casa e ajudou-a no seu pré-natal, no período da gestação e após o nascimento do Senhor? Sabe quem foi? Foi Isabel. E o texto bíblico diz que quando Maria foi à sua casa pela primeira vez, ainda grávida do Senhor Jesus Cristo, quando ela entrou, o bebê no seu ventre começou a se mexer, porque ela sabia que o que estava sendo gerado no ventre de Maria era obra do Espírito. Ali estava o Salvador do mundo, ali estava o Messias prometido para a nossa salvação. Aleluia! Você pode dar um brado de vitória essa manhã, querido. A Ele a glória, a Ele a glória. Não faltou amparo,
digo para você aqui essa manhã, se você decidir viver o projeto de Deus, querido, quando você pensar em desistir, Deus vai levantar pessoas para não ajudar você a desistir. Quantas vezes eu não quis voltar para minha casa? Quantas vezes eu não pensei, eu vou voltar, meu irmão, vou ficar aqui passando esse aperto lascado. Fazia, meu irmão, 15 dias que meu pai tinha morrido e quando eu vim para cá, minha mãe chorando com depressão, meu irmão mais novo precisando de mim. Eu falei, eu vou voltar embora, vou ficar aqui passando esse aperto. E todas as vezes que eu ligava para minha mãe e dizia, mãe, estou indo embora, ela dizia, você começou, você vai até o final. Você não foi para aí? Não é uma palavra de Deus? Agora você vai até o final, meu irmão. Eu digo para você, querido, quando você menos esperar, pessoas vão ligar orando por você, gente vai levantar para orar por você de madrugada. Você está recebendo essa palavra, meu irmão? Deus vai levantar pessoas para ampararem você no cumprimento do propósito de Deus. Deus está escrevendo uma história. A minha pergunta para você essa manhã é: você quer viver a sua história ou a história de Deus? Qual história você quer ver ser escrita na sua vida? Deus está escrevendo uma história. Ele faz isso através de pessoas simples que fazem coisas simples, que Ele transforma em atitudes extraordinárias. Isso tem um custo. Pode custar a sua vida, pode custar o seu sonho, pode custar a sua reputação. Mas meu irmão, eu te digo, não existe nada melhor do que viver o projeto de Deus. E se você disser essa manhã, eu quero viver o projeto de Deus, eu te digo, não vai faltar direção, não vai faltar provisão, não vai faltar proteção e gente para amparar você na caminhada, na sua jornada. Ainda que muitas pessoas possam olhar para você e dizer, ficou doido, pirou. Tem gente que está na mesma piração que você e vai olhar para você e dizer assim, pode continuar, meu irmão, porque eu sei o que você está vivendo, porque eu também estou vivendo a mesma loucura do Evangelho. Fica de pé no seu lugar. Quem está recebendo aqui essa manhã? Quantos estão sendo tocados por Deus aqui essa manhã? Diga para o irmão do seu lado, meu irmão, Deus tem um plano para a sua vida, meu irmão. Não, fala com voz de profeta, com voz de autoridade, diga para ele, meu irmão, Deus tem um plano para a sua vida, meu irmão. Quem crê nisso, diga eu creio. Aleluia. Coloque as suas duas mãos sobre o seu coração. Segura aí, meu irmão. 12:05, hein? Ó. Calma aí, irmão. Segura aí. Não sai agora não. Senão você perde o melhor vinho, que é no final da festa. Segura a onda aí. Fecha os seus olhos. Eu gostaria que com seus olhos fechados, suas duas mãos sobre o seu coração, você nessa manhã orasse comigo dizendo, Senhor Jesus, nessa manhã eu te entrego a minha vida. Diga, eu quero ver a tua história se cumprindo em minha vida. Diga, eu reconheço, eu sou um pecador, eu preciso do teu perdão. Diga, Senhor Jesus, recebe a minha vida essa manhã. Diga, e eu que um dia andei nos teus caminhos, mas eu me desviei. Diga, nessa noite, nessa manhã, olha o pregador fora do horário. Diga, nessa manhã, arrependido, eu volto, crendo que o Senhor me recebe. Com seus olhos fechados, suas duas mãos sobre o seu coração. Se você fez nessa manhã essa oração pela primeira vez, dizendo, Jesus, eu te entrego a minha vida, ou você está aqui essa manhã, talvez tão longe dos caminhos do Senhor, construindo a sua história, marcando a sua história com coisas tão terríveis. Eu digo para você, meu irmão, Deus pode mudar a sua história essa manhã. Se você fez essa oração pela primeira vez, dizendo, Jesus Cristo, eu te entrego a minha vida, ou você está aqui e sabe que precisa voltar aos caminhos do Senhor, nós queremos orar com você, queremos orar por você. Para isso eu gostaria que gentilmente, se você entrega a sua vida a Cristo essa manhã, ou você volta para Ele, levanta uma das suas mãos, eu quero conhecer você, eu quero ver você. Tem uma mão levantada aqui, tem outra mão levantada ali, tem mais mãos levantadas aqui. Ninguém dá glória a Deus, ninguém dá aleluia, ninguém celebra. Tem pessoas sendo salvas aqui essa manhã.
Alguém pode dar glória a Deus por isso? Você que levantou sua mão, sai do seu lugar, vem aqui pertinho de mim. Eu quero orar com você, por favor. Pode trazer os seus pertences, pode trazer, não tem problema. Vem, pode vir, vem. Enquanto nós cantamos essa canção, quebra tudo, Letícia. Vai, minha filha, repita, quebra tudo. Vem, sai do seu lugar e vem, pode vir. Nós estamos esperando você. Glória a Deus. Pode ficar de frente para mim aqui. Isso, glória a Deus. Deus abençoe. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Sai do seu lugar e vem. Você que levantou a sua mão, por favor, não fique no seu lugar. Deixa eu abençoar. Sai do seu lugar e vem, querido. Vem. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas. Sai do seu lugar e vem, querido. Sai do seu lugar e vem. No deserto, como flecha que acerta o alvo. Ora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Cante, Lagoinha, sua voz e cante. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então, vamos, igreja, cante a Ele, cante. Usa-me, Senhor, Oh, usa-me, Senhor, usa-me. usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta Eu o quero alvo. ser. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Vocês que estão aqui na frente, chega mais pertinho de mim aqui, pode vir. Isso. Deixa eu dizer algo para vocês. Há alguns anos atrás, a minha vida foi tocada por Jesus, como a vida de vocês foi tocada aqui essa manhã. O que fez diferença na minha vida foi a pessoa de Jesus. Eu estava num culto como esse que você está, ouvindo uma palavra como essa, a palavra de Deus. E naquele dia meu coração foi tocado de uma forma tão profunda que, assim como vocês, eu orei dizendo: Jesus, eu te entrego a minha vida. Quando o pastor pediu, levanta sua mão, eu levantei também. Quando ele chamou, vem para frente, eu vim correndo, fui o primeiro a chegar. E eu digo para vocês, depois desse dia, a minha vida nunca mais foi a mesma. Jesus Cristo entrou na minha vida, Ele mudou a minha vida. E o mesmo Jesus que mudou a minha vida, vai mudar a vida de vocês também. Amém? Queremos orar por vocês. Estenda suas mãos para cá, igreja, por favor. E ore comigo dizendo: Pai, nós abençoamos cada uma dessas vidas. Diga: declaramos que elas pertencem a Ti, elas são Tuas. Diga: nessa manhã, o Teu Espírito faz morada em cada um desses corações, e eles saem daqui para viver uma nova vida, em o nome de Jesus. Quem crê, aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Olha só,
Queria que vocês olhassem para a igreja um minuto. Nós queremos recebê-los com uma salva de palmas. Olha só, esse pessoal agora é família de vocês, olha. Família de vocês.